Bom dia a todos. Nós temos muitos outros dados, acredito que vocês tenham recebido o sumário executivo com grande parte deles, nós temos ainda muitos outros que vão ser divulgados no artigo quando publicado, mas aqui a gente vai ressaltar só alguns para fomentar, poder embasar essa discussão. Tá? Bom, primeiro a gente começa aqui com os dados dos últimos 10 anos, de 2003 a 2012. A gente vê aqui que tem uma parte boa, que é da diretoria executiva. Né? O número de cargos de diretoria executiva ocupados por mulheres teve um leve aumento nos últimos 10 anos. Mas, curiosamente, esse aumento não foi acompanhado por um aumento dos conselhos, né, nos cargos de conselhos, que é a linha azul. Então, o que a gente vê é que, na verdade, são linhas que parecem até um reflexo. Né? O da diretoria aumentou um pouco, os de conselho diminuíram um pouco, e, no final das contas, a gente fica com uma participação, de certa forma, estagnada, quando a gente analisa esses dois dados conjuntamente. Né? Então, quando a gente espera que os cargos de diretoria executiva comecem a fomentar cargos, novas participações em cargos de conselho, os últimos 10 anos não mostram isso. Tá? Bom, e os últimos 15 anos? A gente consegue ter 3 grandes números aí. Né? 48% das companhias não apresentaram sequer uma mulher nos seus conselhos de administração. Tá? Quer dizer, metade dessas companhias nos últimos 15 anos. 66% das companhias não apresentaram sequer uma mulher em sua diretoria executiva. Quer dizer, 2/3 das diretorias executivas não apresentam mulheres nos últimos 15 anos. E 40% das companhias não apresentaram sequer uma mulher nos 2 órgãos, juntos. Tá? E a gente pensa, bom, talvez esses dados de 15 anos, analisados conjuntamente, a gente espera que estejamos melhor a cada ano. Né? O problema é que não estamos. O dado de 2012, especificamente, mostra um aumento, de certa forma, de 10% em cada um desses. Então, eu vou aqui só ilustrar, de 40% que era, companhias sem ao menos uma mulher no conselho e na diretoria, passamos para 51,6%. Outro dado importante, passamos para 66,5%, conselhos sem ao menos uma mulher. E, na diretoria executiva, o dado de 2012 nos mostra que 73% das companhias não têm ao menos uma mulher nas suas diretorias estatutárias. Bom, e o que a gente revela aqui, com participação de ao menos 20% de mulheres e ao menos 3 mulheres no conselho? Por que isso é importante? Porque, pelas análises que nós temos de diversidade, de participação e do valor que a diversidade gera, não basta uma pessoa, representante dessa diversidade, para fazê-la escutar, para fazer o órgão escutar visões diversas. Você tem que ter um mínimo de participação. Então, um mínimo de pessoas. Se vocês analisarem aqui, conselho de administração e diretoria executiva, o conselho tem que ter pelo menos 3 membros. Muitas empresas têm muito mais que isso, diretoria também tem muito mais que isso, e companhias com ao menos 3 mulheres nesses 2 cargos conjuntos só tem 7,9%. Tá? Então, são dados que fazem com que nós venhamos para a realidade discutir sobre a realidade. Tá? Não é sobre as capas de revista que mostram mulheres pontuais que alcançaram sucesso pelo seu esforço. Bom, nós temos agora aqui algumas questões que mostram características das empresas. Então, eu não vou abordar todas, vocês receberam, mas algumas características das companhias fazem ter mais mulheres no conselho ou na diretoria executiva, enquanto outras menos. Uma delas é o controle familiar. O controle familiar leva a ter mais mulheres no conselho. Quer dizer, a gente consegue verificar que essas empresas que têm controle familiar têm mais mulheres. Mas tem menos mulheres nas diretorias executivas. Isso quer dizer o quê? Que essas mulheres que estão no conselho são pertencentes à família controladora. É por isso que elas estão lá. Não é porque elas vieram da diretoria executiva e que, eventualmente, a companhia é meritocrática ou busca reter os seus talentos
Não, elas são representantes da família controladora. E, ao mesmo tempo, tem uma relação negativa com conselheiras independentes, que é uma boa prática de governança, né? Bom, o controle estatal está sempre associado negativamente à presença de conselheiras. Tá? Então, presença de conselheiras, menor probabilidade de terem 20% ou mais em mulheres na alta gestão, quer dizer, conselho e diretoria, e menor proporção de conselheiras independentes também. O controle estrangeiro é relacionado negativamente aos dois conjuntos, a conselheiras mulheres e a diretoras. E a estrutura dispersa, depois, se vocês quiserem, a gente fala de o que caracteriza cada uma dessas estruturas, mas uma estrutura de controle dispersa está relacionada também negativamente à presença de mulheres nos conselhos e nas diretorias executivas. Tá? Embora a notícia boa é que essas empresas com estrutura dispersa têm uma presença maior de conselheiras independentes, porque também tem uma presença maior de conselheiros independentes em geral. Nós temos outras questões, outras características bem importantes, bem relevantes. O novo mercado, que é um segmento de governança mais alto de governança da Bolsa de Valores, está relacionado negativamente com a participação de mulheres nos conselhos e nas diretorias. Embora tenha uma relação positiva com conselheiras independentes, também porque ele exige 20% de independentes nos seus cargos, para ser listada no novo mercado. Emissão de ADRs. Bom, empresas muito grandes brasileiras que são listadas no exterior, então, nas bolsas de Nova York, nos Estados Unidos ou fora, elas têm uma relação negativa com a proporção de mulheres também. Então, a gente pensa intuitivamente, bom, quanto maior a empresa, maior o conselho, maior a probabilidade de se ter mais mulheres. Não é assim. As maiores empresas, e que têm, inclusive, ações listadas no exterior, têm relação negativa com a proporção de mulheres. Porte. Na mesma forma, há uma menor proporção de mulheres nos conselhos e nas diretorias, quanto maior o porte da companhia. Mas nós temos essa característica associada a mais mulheres como conselheiras ou diretoras executivas, mas não proporcionalmente, tá? Porque são maiores. Idade das companhias. Bom, quanto maior a idade, quanto mais antiga a companhia, elas tendem a apresentar mais mulheres, isso foi comprovado, mas elas possuem menos mulheres como diretoras executivas e como conselheiras independentes. E conselheiros, a idade dos conselheiros, será que isso influencia? Bom, nós vimos que, quanto maior a idade média dos membros, maior o número de mulheres. Tá? Só que há uma relação negativa com essa idade dos conselheiros em relação a mulheres na diretoria executiva. Quer dizer, conselheiros mais antigos, a média, né, de idade desses conselheiros mais antigos está relacionada com negativamente com a presença de mulheres nas diretorias executivas, tá? Ou conselheiras independentes. E aí, por último, aqui, só para colocar as partes mais importantes, e aí a gente começa a falar das propostas, nós temos alguns setores que são, naturalmente, a gente tem a intuição de que algum desses setores tem mais relação ou menos relação com a probabilidade de se ter mais mulheres. Realmente, a pesquisa comprova isso. O setor de consumo tem maior probabilidade de se ter mulheres na gestão. Em contraposição, o setor financeiro tem menor probabilidade. Mas uma questão interessante é que, no setor financeiro, há mais mulheres nas diretorias executivas. Quer dizer, elas estão lá, mas elas não estão nos conselhos dessas empresas do setor financeiro. Tá? Esse é um ponto curioso que nós achamos. Rentabilidade. Nós conseguimos encontrar uma associação entre presença de mulheres nas diretorias executivas e maior rentabilidade das empresas. E, em relação ao valor da companhia, também há uma relação positiva forte entre diversas métricas de valorização da empresa e de proporção de mulheres nos conselhos.
E, ainda mais forte, essa relação de valor quando se analisa apenas conselheiras independentes, quer dizer, aquelas conselheiras que não têm relação com a família, ou, enfim, que, de certa forma, se garante que, meritocraticamente, elas foram colocadas ali. Relações de investidores institucionais com as mulheres. Bom, investidores institucionais, a gente está falando de fundos de pensão, fundos de investimento, BNDES, PAR, etc. Há uma relação positiva com a proporção de mulheres na diretoria executiva, tá? Mas não no conselho. E os conselheiros independentes, não sei se vocês conseguem enxergar aí de trás, estão relacionadas positivamente com a qualidade das práticas de governança. Então, nós temos um índice que avalia as práticas de governança, nós verificamos que há uma associação forte, direta, entre a qualidade das práticas e a presença de conselheiras independentes. Além disso, uma relação positiva com conselhos de administração maiores. Tá? Bom, os dados estão aí. Agora eu passo a palavra para a Luciana e vamos começar a refletir sobre isso.